Excelentíssimos, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio desse podcast, Entre Altos e Cafés. Eu sou o Mário, comigo está o André, que vai apresentar um pouquinho da nossa ideia e missão aqui com esse trabalho. Boa noite a todos. Como já disse o Mário, sou o Andrews, eu também serei um dos comunicadores aqui deste podcast. Esse podcast nasceu justamente, né, entre aquela parada entre um alto e uma tomada para um café. Um projeto que a gente já tinha aí há algum tempo pensando e agora que a gente conseguiu colocar no papel, tirar do papel. E a nossa missão aqui é bem simples. Em um primeiro momento, a gente quer trazer para vocês que estão estudando para a OAB, né, e até para alguns concursos aí, né, tentar trazer de uma forma mais simples, uma forma mais didática, uma forma com prática, de tudo aquilo que pode cair na sua prova. Então a gente quer tentar trazer para vocês algumas matérias, a gente vai separar por episódios, então cada episódio a gente traz um tópico e dentro desse episódio a gente vai trabalhar dentro desse tópico com exercícios, com parte prática, com lei e tudo aquilo que for relevante para a sua prova. Nesse primeiro momento. Num próximo momento a gente também pode trabalhar sobre temas atuais do direito, sobre concursos, sobre temas jurídicos relevantes, algumas notícias aí que saem, né, no noticiário e a gente fica às vezes perdido sobre aquelas notícias. Então aqui esse é o nosso primeiro episódio e espero que vocês gostem e aproveitem esse episódio. Como bem dito pelo Andres, a nossa ideia nesse primeiro momento é abordar de forma mais simplificada, trazer de forma mais com uma ideia de bate-papo mesmo as provas da OAB, a grande dificuldade aí do bacharel em Direito, a grande dor de cabeça da maioria dos estudantes, aí no seu nono, 10º semestre já começa a preocupação, porque o sexto ano da Faculdade de Direito, como diziam nossos professores, ele é bastante complexo, é um sexto ano que normalmente assusta e você não ter o OAB para começar esse sexto ano, normalmente cobra caro. Então, o nosso objetivo é, com a experiência que a gente já adquiriu aí ao longo dos anos, de forma leve, de forma didática, trazer e desmistificar um pouquinho dessa prova. É, E até para após essa reduzir, breve, acho que reduzir um pouquinho essa ansiedade que fica aí do pessoal com esse desafio aí. exatamente. Eu acho que após essa breve introdução, né, do que a gente vai tratar aqui, né, o que é o intuito do podcast, acho que é interessante a gente também se apresentar, né, para quem aí não nos conhece, para todo mundo que vai nos ouvir. Eu sou Andrews, eu sou formado em Direito já tem mais de 10 anos, eu acredito, acho que vai fazer uns 12 para mais anos. Desde que eu estava na faculdade, eu pensava mais em concursos, né? Mas é aquilo, a gente tem aquela obrigação de passar na OAB, né? Então, fui lá, a gente tem que estudar, fazer OAB, então fiz OAB, trabalhei em alguns escritórios e atualmente eu sou procurador jurídico do município aqui do interior de São Paulo, mas também atuo na área do direito, né? Tenho escritório e estamos nesse caminho já tem tanto tempo, ensinando, tentando passar algumas informações para o outro, passar um pouco de conhecimento, né, para quem nos pede. E eu acho que o podcast vem justamente para isso. Aproveitando ganchos, sou Mário Alves, também tenho mais de 10 anos aí de advocacia nas costas. Completei em fevereiro de 2025, 10 anos. Estou completando agora em fevereiro 11, com a AB e tudo, advogado com a AB e tudo, como dizem. Já formada também desde essa época. Já são mais de 15 anos aí de carreira de escritório. Estagiei em escritório, trabalhei em escritórios, não só em escritório. Trabalhei em escritório familiar, escritório pequeno, nichado. Trabalhei também em escritórios grandes, com direito empresarial, e hoje atuo sozinho em meu próprio escritório, focado e especializado nas minhas áreas de predileção. Direito empresarial, direito tributário, para ajudar aí os empresários a garantirem um pouquinho de dinheiro no final do dia, porque o fisco ele está cobrando caro. E a reforma tributária ela vem Não tá aí fácil. e é uma preocupação, eu acredito que para todo mundo. Não tá fácil. E eu acho que a nossa ideia hoje é tentar desmistificar um pouquinho a prova, né, André? Trazer é, um panorama geral, uma visão mais ampla aí do que é o exame da OAB. A gente tem hoje o edital sendo publicado. A OAB acabou de publicar o, o edital. Então, a prova vai ser agora em abril, salvo engano. Primeira fase, correto? Salvo engano, sim. Deixa eu até confirmar aqui que é bom ter, porque o edital saiu hoje, né? É, O da 46ª, parece, ó.
E a inscrição, elas vão então, do 2 de fevereiro a 9 de fevereiro. A primeira fase vai ser 3 de maio. 3 de maio. E a segunda fase em 26 de junho. Então, 21 de junho, desculpa. para quem tá se preocupando e vai querer começar a estudar agora, para a primeira fase, tem aí 4 meses ali fechadinho, muito bem fechado. Vai ser complexo. É uma prova bastante extensa, né? Acho que é um ponto primordial para a gente falar. As matérias que a OAB cobra hoje é uma prova extensa. São 80 questões. Até pelo número de questões, não considero tão extensa, mas são 20 disciplinas. Né, Andreas? É complexo. Então, assim, quem está começando a estudar, acho que 4 meses é um prazo legal, né? Para quem está aí querendo, né, tentar prestar. Lembrando que não só quem já está formado, quem está no último semestre, né, nos 2 últimos semestres, ou no último ano, ele também pode prestar, né? Então já é interessante até para aquele que quer começar. Às vezes não vai chegar pronto, né, nesses 4 meses, mas ele vai ter uma boa aí carga até para uma próxima, e às vezes até consegue nesses 4 meses aí adquirir uma bagagem para poder, né, galgar os pontos necessários para ir para a segunda fase. É, Assim, uma coisa que eu acho legal e acho que é importante frisar, até para diminuir um pouco a ansiedade do pessoal. Pessoal, não esqueçam, OAB, você concorre com você. Você precisa de 40 pontos, metade da prova é 10. Você não precisa acertar os 80. Você não tá concorrendo com ninguém. Você não tá disputando vaga com ninguém. É você e você. Ou seja, você acertou 40, você acertou 41, você acertou 60, você acertou 80, você passou. Então, desmistificar esse ponto eu acho que é exatamente, importante. A gente não tá tratando de um concurso público. Que você tem que ser o melhor. Que você exatamente. tem que conseguir o máximo de Como ponto. alguns gostam de brincar que você não está concorrendo, né? Você pode concorrer ou contra você ou você concorrer contra a banca, né? Você tem que entender a banca e ganhar da banca, né? Então também é uma forma de pensar às vezes aí, né? E tirar um pouco da ansiedade, que eu acho que o que o pessoal mais tem aí nesse momento de prestar o AB é a ansiedade, que acaba atrapalhando um pouco, né? Isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente ali, ó, na hora dos estudos, na técnica, mas eu acho que a ansiedade ela atrapalha, né? Acho que é interessante trazer aqui, né, os temas, né, para quem nunca fez, para quem vai fazer a primeira vez, né. Hoje, né, como o Mário já disse, a OAB tem 80 questões, são divididas em 20 disciplinas, entre elas ética, filosofia, constitucional, direitos humanos, eleitoral, internacional, financeiro, tributário, administrativo, civil, o ECA, direito do consumidor, empresarial, processual civil, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho e previdenciário. Acredito que são todas essas matérias que caem hoje no exame da ordem. Daí Exatamente. lembrando que quando você faz a sua inscrição para a primeira fase, você já tem que fazer a, a, a escolha para a sua segunda fase, né? Que dela vai dividir em alguns temas, que são direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito empresarial, direito penal, direito do trabalho ou direito tributário, com seu respectivo direito processual, né? Então, no momento que você faz a inscrição para a primeira fase, você já tem que fazer a opção da segunda fase. Exatamente. E acho que é importante estar alinhado, né? A sua opção de segunda fase ela tem que estar muito alinhada com o seu propósito, até para facilitar seus estudos. É, existem as matérias mais fáceis, que é o que todo mundo fala, né? Existem as matérias que o pessoal gosta de aderir mais, trabalhista e penal, que eles consideram mais fáceis de estudo, mas existem também questões que têm que ser levadas em consideração, como a afinidade do aluno e do candidato com aquela matéria. Não adianta nada você pensar em fazer uma segunda fase de penal se você não sabe nada de penal. Se na faculdade não foi sua Exatamente. matéria preferida, você já não gostava de estudar, é complexo, cara. E às vezes você também já trabalhou com alguma matéria ali que você vai ter, né, mais conhecimento da área, mais uma questão de afinidade. Então, é interessante às vezes você pensar, né, trazer para você e falar o que que eu consigo, o que que eu já tenho mais conhecimento, o que que eu gosto mais de fazer, justamente para fazer essa escolha na segunda fase. Exatamente. E daí a gente tem, né? Voltando um pouquinho na questão da primeira fase, a gente tem a divisão de disciplinas e os grupos, né? Os grandes grupos de questões. Acho que para quem vai começar a estudar, para quem está estudando para OAB, a ética profissional tem que ser o foco principal. São 8 questões. A Uhum. ética É o maior número, né? não tem nem o que falar. E normalmente ética é uma matéria que você mata com grande facilidade. As leis, apesar de bastante confusas e com bastante pontos específicos para tratar de determinados assuntos, punições, sanções, tem muita coisa específica que você vai ter que memorizar efetivamente, mas são leis curtas. Não é uma matéria que você vai Sim. ter 5 volumes de doutrina para estudar.
É uma matéria que se você pegar para ler a lei com cuidado e tiver um material de apoio razoável que te traga ali um norte de como se balizar, eu acho que Fazendo é o exercícios? suficiente. Exatamente. Ali você mata Exatamente. E e é uma matéria de grande peso, né? são 8 questões, 10% da prova, cara. Pra quem tem que acertar metade, 10% Exatamente. é muito, cara. É muito, muito, É muito. muito. Daí a gente tem os grandes grupos, civil, processo civil com 12, penal e processo penal com 12, e trabalho e processo trabalho com 10. Que são os grandes grupos de estudo Exato. pautados na segunda fase, né? Você escolher a segunda fase civil, Sim, sim, sim. você vai focar muito no estudo em direito civil e processo civil. Para a primeira fase, você já vai estar estudando para a segunda. Penal da mesma forma e Exatamente. trabalho da mesma forma, né? Que são aí os Uhum. chamados grandes núcleos, os núcleos duros, né? Os grandes núcleos de estudo. Na sequência, a gente tem. Exatamente. E até é interessante que um professor, eu lembro que ele falava uma vez exatamente sobre isso, sobre você estudar os núcleos, né? A partir do momento que você consegue conciliar os estudos com esses núcleos, e daí trazendo algumas matérias pequenas de que você vai passar ali, às vezes a pessoa ela consegue pelo menos o mínimo, né? É lógico que ela vai ter que tentar, né, acertar as outras questões, né, das outras matérias, mas pelo menos conseguir garantir ali um mínimo de questões, que é os 50%, as 40 questões, você consegue fazendo o estudo de um grupo um pouco mais pesado e você vai depois fazer o estudo um pouco mais leve das demais matérias. Exato, acho que em 4 meses não dá pra acreditar que a gente consegue zerar o edital. Acho que isso é um Exatamente. ponto que é indiscutível aqui, né? Não, são 20 disciplinas, é muita matéria. É matéria que muitos alunos viram nos 5 anos de faculdade e não esgotaram elas nos 5 anos. Dizer que vai estudar Sim, 5 anos em 4 meses acaba sendo um pouco exagerado, e daí entra a estratégia, né? Entra a ideia de como focar os estudos efetivamente. A gente você ia tem prosseguir, pode falar aí dos outros grupos aí para todo mundo entender, né? A gente tem também o grupo de constitucional e administrativo, que acho que caminham ali meio junto, não tem como fugir. Administrativo é Sim, totalmente sim. constitucional, a Internacional, internacional que tá ali junto, e ali administrativo constitucional com 6 questões, perdão. Administrativo com 5 questões, então é um grupo ali que já mata 11 questões também, e acho que é um grupo que dá para estudar com sim. certa facilidade, apesar de ser bastante extenso. A gente tem verificado nas últimas provas que o foco de questões ele se limita dentro do edital. Ele não tem, nas Sim, últimas provas, ele não tem perguntado tudo de constitucional. Ele tem focado em alguns grupos de exatamente. importâncias, então dá para fazer um estudo bem direcionado. A gente tem o meu queridinho do coração, tributário, que também vai muito ligado ao direito constitucional. Não tem como falar. Direito constitucional, tributário, administrativo, tributário e constitucional andam juntos, de mão dadas. Então não tem pra onde fugir. E a gente entra daí nos grupos de matérias menores, né? Que daí são 2 questões cada uma. Direitos humanos com 2 questões, CDC com 2 questões, ECA com 2 questões, ambiental, internacional, filosofia do direito, que agora foi separado, né, da ética. Antes ainda tinha Sim, na é, nossa época era ética, né, só, né? era ética e disciplina com a filosofia do direito, e agora eles estão efetivamente separados. Eleitoral, financeiro e previdenciário, que são matérias menores que vão ter 2 questões cada, para fechar aí as 80 questões. Então, acho que com uma boa estratégia de Sim. estudo, e acho que o Andras, melhor do que ninguém, pode nos trazer, já que é um grande estudioso aí de concursos, uma boa estratégia de estudo, a gente consegue trabalhar bem para conseguir aí a aprovação dessa primeira fase com bastante tranquilidade. Exatamente. Só né, aqui uma ideia, né, que eu lembro que esse professor mesmo falou na época de faculdade. Ele falou mais ou menos assim, né? Aí ele falou, ó, eu focaria um grupo grande, né? Na nossa época ética tinha dez questões. Daí pegaria trabalho, a sua segunda fase, A né? sua O segunda civil, fase. penal, trabalho, né? Ou até mesmo constitucional, só que de constitucional iria focar também em administrativo, tributário, então você pegava ali um grupo, né? Exato. Então pegaria dava um enfoque na sua segunda fase, pegaria mais algumas matérias subjacentes grandes desse grupo, por exemplo, tributário, que tem 5 questões, um constitucional, um administrativo, se sua segunda fase fosse penal, por exemplo, né, que você já teria mais 12 questões, e pegaria mais 3, 4 matérias pequenas, por exemplo, o ECA, que é mais fácil, um pouco menor, o ambiental, que é um pouco menor, mas assim, para você ler a lei, não para ter aquele aprofundamento, lógico, porque não dá o tempo necessário, mas para você conseguir ter maior conhecimento da lei e fazer exercícios.
É lógico que você não pode abrir mão das demais, mas as demais eu focaria só em exercícios. Né? A gente foca em exercício, foca ali numa revisão mais rápida, num livro de resumo ali para o OAB, né? É, eu não sei, né? A gente vai ainda falar como que a gente estudou, mas não sei se o cursinho necessariamente é viável para uma primeira fase. Eu acho que para a segunda fase é indispensável, mas para a primeira fase vai depender muito do seu estudo. Né? Então, às vezes você estudando, dando mais foco para essas matérias grandes, você consegue trabalhar melhor e fazendo exercício nessas pequenas, você consegue o número necessário que você precisa para passar para a segunda fase. Exato, e acho que eu, bom, pelo menos a minha estratégia pessoal foi basicamente essa. Acho que a gente fez a mesma faculdade, ainda que em anos diferentes. Os professores eram os mesmos, se teve mudança foi mínima, então eu tive essas mesmas dicas. Não fiz cursinho para a primeira fase, fiz um estudo direcionado por conta e consegui a aprovação batendo ali na trave, mas 40-10. Então, aprovado, aprovado. O que importa é o aprovado na frente, Exatamente. não é a 40, quantidade. 100 É, para nós. não é a quantidade de questões que conta, não. É, na minha época, não sei como tá hoje, mas acredito que se mantenha dessa forma. Eu preciso confirmar esses dados, mas penal e trabalhista ainda são as matérias de maior opção para a segunda fase. O pessoal tende a acreditar que penal e trabalhista são matérias mais fáceis, mas normalmente a banca acaba pesando um pouco mais nessas Nossa, provas pela quantidade de opções, penso eu. É, exatamente, exatamente. Às vezes você indo para uma outra opção, às vezes a prova não é tão complexa e você consegue trabalhar ali com mais calma, com mais facilidade, né? Às vezes até o número de peças, às vezes de uma outra matéria. O processo civil tem muita peça, mas o que cai geralmente é muito semelhante de uma prova para outra. Não foge muito, né? Então exatamente. é questão também de estratégia, né? Você entender como que é a prova para poder fazer a melhor aplicação para você. Exatamente. E daí é com base na sua segunda fase, efetivamente, que você vai escolher o que você vai estudar da primeira, né? Não tem como fugir. Não adianta falar que, eu vou fazer administrativo na segunda fase, vou fazer constitucional na segunda fase. Bonitinho. E vou estudar processo penal, trabalhista, processo de trabalho, e não vou estudar administrativo, constitucional e processo civil, que vai ser exatamente o que vai cobrar mais caro. Não fecha a conta, né? Uhum, Eu acho que o estudo exatamente, mais é. aprofundado da primeira fase, ele Tem que ter vai esse seguir cuidado. muito com o que se optar pela segunda fase, né? Você escolher o penal, não adianta você se matar de estudar trabalho, processo de trabalho para a primeira fase, que você vai rasgar numa segunda fase. Você vai ter esse estudo aí, lógico, conhecimento nunca é desperdício. Mas aqui a gente tá com pouco tempo. A Exatamente. gente não tá estudando para adquirir conhecimento para a vida, né? A gente tá estudando para passar numa prova. Tem que trabalhar aí com o cronômetro na mão e Pensa, seguir o edital e tentar fazer o melhor possível dentro desse período limite que a gente tem, né? É assim, lembrando que o estudo ele é muito individualizado. Né? Cada um tem um ritmo, cada um tem uma preferência de estudo. Às vezes tem pessoas que preferem estudar por videoaulas, tem pessoas que preferem estudar por PDFs, tem pessoas que preferem estudar por livros. Como eu sou, né, da área do concurso, eu já li muitos livros sobre estudos, então cada livro traz uma teoria, cada livro traz uma técnica, cada livro traz um método. E assim, para ser bem honesto, o que eu vejo? A melhor forma de estudo é você sentar e estudar. Não importa como. É lógico que às vezes tem uma técnica que vai te fazer com que você consiga aprender mais rápido, você memorizar mais rápido, você conseguir assemelhar uma matéria, assimilar uma matéria ali um pouco melhor. Mas isso vai muito de pessoa. Estudo é muito individual. Então, por isso que nesse momento ele tem que sentar e traçar uma estratégia. Eu acho que isso que é o ponto principal. estudo é constância, né? Estudo não tem Exatamente. outra questão. Estudo é constância, não dá. E se a gente pensa, a gente vai ter a primeira fase no dia 3 de maio, como você nos trouxe, e uma segunda fase no dia 21 de junho. Entre primeira e segunda fase, a gente tá falando aí de quase 4 meses de estudo para uma primeira fase, de 3 meses aí completos de estudo para uma primeira fase, mais de 1 mês e meio de uma primeira para uma segunda fase. Então, e a segunda fase, Então você normalmente, ela cobra tem que estar mais bem. caro do que a primeira. Você tem que estar bem para a segunda fase, você não vai ter tempo Uhum. para dizer que vai estudar toda a matéria, né? Exatamente. E acho que a ideia é essa. Eu falar um pouquinho da minha experiência, fiz a segunda fase em tributário. É uma matéria que eu recomendo. Para quem, Corajoso. para quem não sabe o que fazer, não tem afinidade com nada, tributário é uma ótima matéria. É uma matéria muito curta.
a OAB ela não exige tanto. Tudo bem que agora, com a reforma tributária dos impostos sobre consumo, isso pode mudar, é um fator aí de risco e uma análise necessária pelo candidato. A gente tem aí uma nova legislação aí do zero, então, e ainda muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser feita, muita coisa a ser dita. Então, é complexo. Na minha época era fácil escolher tributário. São poucas Sim. peças, a gente tem uma data de segurança, a gente tem uma exceção de pré-executividade, um embargo de execução fiscal, uma ação anulatória declaratória ou uma repetição de indébito. Acabou. E daí os recursos próprios do processo civil. Então você vai estudar o básico de direito tributário e vai estudar processo civil e cair de cabeça no processo Isso, civil. processo civil. Não tinha segredo. Pra peça era muito tranquilo. Era Uhum. muito difícil você errar uma peça. Você ter dificuldade em identificar e elaborar uma petição. Então foi uma Eu acho que o matéria que eu problema estudei. do estudo do direito tributário é o direito tributário, né? Você tinha uma afinidade, você sempre gostou ali durante a faculdade, né? Agora, aquela pessoa que não tem afinidade, eu acho que é complexo na parte das questões. Porque lembrando, quem tem a peça, ele tem 4 questões, Exato, né? exato. Então não basta você ir muito bem na peça, se você não souber ali nas questões. É lógico que um estudo, com método, você vai conseguir. Mas tributário é uma matéria muito legal para ser feita, mas tem que gostar. Eu acredito que tem que gostar. Eu acho que qualquer matéria, não adianta. Ali, a OAB, você vai ter que ter um pouquinho de afinidade, porque você vai dedicar aí praticamente 5 meses da sua vida num estudo focado para essa matéria. Para você se tornar um profissional atuante nessa matéria, você vai ter que aprender a fazer uma petição, como se você estivesse efetivamente atuando num caso relacionado àquela matéria. Então, seja uma resposta escrita à acusação, seja uma reclamação trabalhista, uma contestação em reclamação trabalhista, uma ação indenizatória, um recurso especial em direito civil, um mandado de segurança, um mandado de injunção no constitucional, um parecer no direito administrativo, você vai atuar, você vai estar ali como um advogado atuante, você tem que estar preparado, e a OAB, o que Exatamente. ela te pede na segunda fase é necessariamente isso. Ela vai te cobrar questões, vai te cobrar uma peça como se você dominasse aquela matéria, como se você fosse um advogado atuante naquela matéria. Por isso, sua opção ela tem que ser muito consciente, não dá para ser de uma matéria que você não tenha o mínimo de afinidade, ou que pelo menos você suporte estudar com foco. Porque às vezes você Perfeito. não tem afinidade. Às vezes, putz, minha afinidade é em civil e processo civil. Mas eu não quero fazer segunda fase do OAB em civil e processo civil porque é um tema muito amplo. E a gente sabe que é muito amplo. O Código Civil Uhum. tem 2.000 artigos, só o Código Civil. Sem contar a legislação especial, extravagante ali, que é correlata Sim. à matéria. Então é muita matéria, é muita coisa que pode ser cobrada. E é um risco. É um risco que precisa ser analisado. Normalmente a segunda fase de civil não são segundas fases difíceis, mas para quem tem Sim. É o afinidade e um bom histórico, estudo né? da matéria. Não tem para onde fugir. E daí você tem essa baita afinidade com civil, mas não quer arriscar o zóio fazendo civil, porque já viu, né? Pode cair desde um usucapião até um inventário, até qualquer coisa que você imaginar dentro do direito civil, uma Qualquer ação peça, anulatória muito louca. Meu, não dá, não dá. Pode cair qualquer coisa de peça, pode cair qualquer questão. É muito amplo. Pode cair questão relacionada à lei de alimentos, pode cair lei de locação. É muita lei esparsa, além do Código família, Civil. Então, se você não quer correr esse é. risco, mas você não tem afinidade com nenhuma outra matéria. Daí é ver aquilo que tem mais correlação com aquilo que você gosta. Se você gosta de civil, você vai gostar de processo civil. Não dá pra você pensar em fazer uma segunda fase em processo penal porque foge muito. Você vai ter que ter um estudo muito aprofundado. O processo de trabalho, usa o processo civil ali como base, então dá pra dar uma trabalhada. O tributário, o administrativo, o constitucional usa o processo civil totalmente como base. A base do processo constitucional, do processo administrativo, do processo tributário, em regra, é o processo civil. Lógico, o Sim, administrativo, o contencioso judicial, não o contencioso administrativo em si. Mas tem uma base forte e tem uma correlação maior. Talvez essa forma de pensar exatamente. e essa estratégia seja o que o candidato vai precisar buscar para efetivamente ter uma segunda fase. Ter uma prova da OAB, tanto a primeira quanto a segunda fase, a contento, né? A ponto de conseguir ser aprovado aí. Perfeito, perfeito. Análise aí mais efetiva e possível. É, eu fiz trabalho, né? A minha opção foi por trabalho e processo de trabalho na segunda fase. Acabei não passando na primeira fase, então olha, sou um exemplo de quem não passou na primeira fase, não desisti, continuei, passei na segunda, né? A minha primeira veio uma ação que nunca foi cobrada na OAB, até teve problema, porque cabia 2 tipos de peça. Então, na época, foi ali
E no meu cursinho que eu fiz na época, não tinha me passado essa peça. Então eu acabei optando por outra opção, e, só que ali naquele momento, né, então tensão, você nunca viu aquilo, então eu acabei me dando mal. Fiquei por pouco, mas não fui aprovado. Na minha época não tinha pescagem, então eu tive que fazer novamente a primeira fase. E fiz novamente trabalho, processo de trabalho, foi um recurso ordinário. Então Daí foi, facilitou a foi algo vida. mais tranquilo, foi algo mais tranquilo. Eu acho que assim, eu estudei muito errado, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, e acabei passando. Então, assim, se você conseguir estudar da maneira correta e se dedicar, você consegue passar. Sim. Porque hoje eu vejo, hoje que eu tenho um conhecimento, que eu já estudo há um bom tempo, né? Eu vejo quão errado eu estudei lá naquela época. E eu até às vezes eu me paro e penso, falo, nossa, como que eu consegui passar estudando dessa forma, né? É, a minha segunda fase, fiz um cursinho que não era tão bom para mim a segunda fase, então isso também é interessante vocês pesquisarem, né? Hoje em dia, antigamente não tinha tanta gama de cursinhos como tem hoje. A gente tinha Exato. que ir até o local ali do cursinho para fazer, às vezes mesmo que fosse online. É, Era um era negócio que hoje é presencial. até inimaginável. Exatamente. Então, e eu não fiz uma boa escolha de cursinho. Hoje não, hoje você tem muitos cursinhos, você tem cursinhos específicos para cada área, então eu acho que é isso que é interessante, você conseguir também pensar nisso. Sim. Né? Como eu disse, na primeira fase, o que foi meu estudo? Foi lei, eu comprei, a gente tinha um livro de 1.000 exercícios anotados. Anotados. Eu comprei esse livro e fui fazendo isso daí. E li a lei. Então, o meu estudo para a primeira fase foi basicamente isso. E, lógico, o conhecimento da faculdade. Né? Não fui sempre um aluno 100%, mas a partir do terceiro ano eu falei, não, eu preciso começar a dar um jeito aqui, né? Preciso começar a entender a matéria, preciso começar a anotar, então comecei a melhorar um pouco ali, né? Mas também nada assim. Então, é, então assim, eu falo por experiência que eu não sou aquele aluno nota 10, nunca fui, né? Agora que eu comecei a engrenar, né, nos estudos, e mesmo assim eu passei. Então é possível, não é impossível. Às vezes é difícil, é dificultoso, dá muito trabalho, você tem que se dedicar. Uma coisa que eu nunca tive foi problema com ansiedade. Às vezes eu vejo pessoas muito boas, que estudam muito, que sabem muito a matéria, mas acabam deixando de passar pela ansiedade. Exato. Porque na hora fica nervosa, na hora eles não conseguem fazer a prova, na hora não conseguem pensar. Então, assim, você tem que trabalhar também a sua parte mental. Então, você tem que saber estudar e saber também trabalhar a sua parte mental. Existem vários métodos, como eu já falei, existem várias teorias, existem várias técnicas. Algumas técnicas vale a pena você tentar, outras não tanto, né? Então, eu acho que assim, compensa você analisar qual vai ser a sua segunda fase, fazer um estudo do que você tem mais afinidade, separar aqueles grupos maiores, os grupos menores, verificar mais ou menos quanto que está dando aquela porcentagem e partir dali. E os Exato. demais que você for deixando, faz exercício, porque o exercício é primordial. Existe acho que um termo assim que é meio que unânime entre todos os livros e pesquisadores, que é o estudo ativo. O estudo ativo é o mais importante. E uma das formas de estudo ativo é o estudar a questão. Você faz Resolução, ali o né? exercício, resolve, mas assim, não resolver só por resolver. Você vai resolver e ver por que aquela está errada, por que aquela está certa, vai buscar as informações. Então você faz um estudo ativo em cima do exercício. Eu acho que isso é uma boa base para quem está começando. Exato. Acho que também não vejo muito para onde fugir. A gente sabe que quando a gente é mais jovem, no começo da vida adulta, a gente é bombardeado com um monte de informação, hoje muito mais do que era na nossa época. A gente tem hoje inúmeras pessoas vendendo ferramentas e métodos de estudo. Existem inúmeras formas de você estudar. Não existe estudo errado. O que é errado é não estudar. Acho que essa Exatamente. é a ideia. Acho que mais vale a constância de você conseguir pegar 15, 20, 30 minutos por dia e ver alguma coisa do que achar que você precisa estudar 3 horas, não cumprir e largar a mão. Mas você tem. Cada um vai ter que olhar pra dentro e verificar o que funciona melhor pra si. Não tem pra dar onde fugir. Esse é o único caminho que a gente tem. Eu posso falar pra vocês que eu, pra mim, videoaula funciona muito melhor do que a leitura de PDF. Eu tenho uma dificuldade enorme em focar uma leitura do começo ao fim. Pra eu ler uma página, às vezes é um parto.
E eu ouvindo uma videoaula em 1.5x de velocidade, 1.75, eu vou absorvendo e na minha cabeça eu já vou trabalhando aquele tema e já vou tentando encaixar na onde ele tem que encaixar e pra mim funciona. E tem gente que fica babando na frente de uma videoaula, que não consegue, não funciona, e pega um PDF, destrói, debulha, e aprende, sabe, você tem que. Acho que cabe a cada um verificar o que funciona pra si e seguir a partir dali. Exatamente. Ó, o que impressiona, porque o seu método, né, de estudar por videoaula é um método que muita gente ela fala que não tem validade. Por quê? Porque às vezes você vai demorar mais tempo para ver uma matéria, uma determinada, né, um tema, que você poderia, por exemplo, o pessoal vai passar em 4 horas e você ali em 1 hora poderia ler, né? Às Uhum. vezes alguns fazem essa relação. Alguns falam que o principal forma de estudo, não está vendo? Ah, é esse daqui, é o lápis, né? É você anotar. Outros falam que só leitura, né? Então, assim, cada um tem um método. Eu acho que é muito legal falar disso, porque, assim, eu lembro que eu vi uma vez uma entrevista de um procurador-geral do Estado que passou em primeiro lugar, e ele comentou que ele só estudava por videoaula. Daí todo mundo falou, nossa, mas como que o cara passou? Ele falou que ele só estudava por videoaula, ele não anotava. Ele não anotava. Então, assim, vai muito isso, vai muito da pessoa, vai muito daquilo que ela entende como melhor para ela, né? Então, às vezes, particularmente, eu prefiro ler e anotar. Porque, para mim, eu consigo gravar melhor lendo e anotando. Então, cada um tem um método, não adianta. É muito particular. Então, você tem que encontrar esse método que vai ser melhor para você também. Exatamente, acho que aí é muito particular de cada um. É lógico, não dá pra gente achar que vai conseguir assistir um cursinho inteiro de videoaula da magistratura que tem aí 240, 280, até mais horas aulas em 4 meses. A gente tá falando de uma prova que já tá se aproximando. Dia 3 de maio tá aí. Inclusive logo após um feriado. Então, pra quem trabalha, dia 1º de maio já dá uma salvada. É um final de semana Já dá, prolongado tem uns antes da dias. prova. A gente tem aí sexta, sábado e domingo aí pra dar uma espairecida pra conseguir chegar e realizar nosso exame. Pra quem aí tá só na faculdade ou fazendo um estágio, também tem esse tempo a mais aí pra para essa primeira fase, dia 3 de maio. E dia 21 de junho tá aí também. Então, você vai ter que adequar o seu método de estudo, criar uma estratégia efetiva, e acho que daí a divisão por blocos, não querer zerar edital nesse momento. Se você está estudando para essa prova, zerar edital não é uma opção viável. Eu não vejo como uma Sim. opção viável. A gente não tem tempo hábil para zerar um edital com as provas chegando. Se você está aí no seu sexto ano, no seu quinto ano, querendo se preparar para uma prova futura, Aí poxa, tudo bem. aí um estudozinho legal, bem completo. Você já vai estar aprofundando as matérias que você está vendo na faculdade. Você já vai estar se preparando para sua vida profissional e acadêmica futura. Perfeito. Daí estuda tudo. Aí pega o edital da OAB e debulha, pega um cursinho completo, pega material mais completo, tenta buscar efetivamente algo que te traga a profundidade que você tem tempo para buscar. Se você Exatamente. é o candidato dessa prova, esquece. Vamos focar. Exatamente. Para aqueles que vão nos ouvir aí, né? A gente até pode, se vocês comentarem aí, né? A gente pode até tentar entrar em contato com vocês, mostrarem, né? Como que a gente fez, o que a gente poderia fazer. Você fala qual que é a sua área, né? Qual que você tem essa facilidade. Então a gente tenta montar com você um estudo para você também entender, né? Como que é. É, e, E eu acho que é isso que a gente poderia passar hoje para vocês. Num próximo episódio, a gente já vai tentar trazer temas específicos. Então, também é isso. Quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, pode sugerir para nós qual tema que você tem uma dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade lá em recurso de processo civil. É claro que recurso é muito amplo, então a gente vai tentar trazer alguns recursos aqui, né? Num próximo episódio, a gente pode até tentar dividir alguns episódios só sobre recurso. Eu tenho uma dificuldade em direito constitucional, direitos individuais e coletivos. Então a gente vai trazer para vocês direitos individuais e coletivos. A gente vai tentar trazer, verificar exercícios da prova da banca FGV, né? Como que a banca cobra, porque isso é muito interessante também. Você tem que entender como que a banca vai cobrar aquele determinado assunto. Então, a gente vai tentar conversar, trazer exemplos práticos para vocês. O dia a dia, né, o que a gente já viu isso daí no dia a dia, como que a gente pode trazer para vocês. Então, então, no próximos episódios, a gente aguarda aí o comentário de vocês para ver o que vocês vão pedir aí para nós. Excelências, aproveitando.
Vou deixar mais uma missão aí pra vocês. Vão no nosso Instagram. O meu é malvesadv, tudo junto. O Ander, o espaço dele na sequência, e nos mandem no nosso privado lá, manda mensagem pra gente, indicando quando vocês vão fazer essa prova, vocês já vão fazer essa primeira prova, e nos passando aí o que vocês têm de ideia. O prazo de inscrição aí é um prazo curto, a gente tem uma semana de inscrição, então é decisão. 2 de fevereiro a 9 de fevereiro, é literalmente uma semana. E tá aí. Manda pra gente o que vocês têm de ideia pra gente poder bater um papo. A gente tá aqui à disposição pra auxiliá-los. Manda lá no Instagram que a gente consegue ter uma proximidade um pouco mais maior aí pra gente poder ter esse contato com vocês e auxiliá-los aí numa decisão pra primeira, segunda fase, em especial de segunda fase. E um direcionamento, ainda que superficial de estudo, a gente pode ajudar aí e tentar trabalhar da melhor forma possível, tá bem? É, Exatamente. O meu Instagram é @andrews.sales e o Instagram, né, do nosso podcast é Entre Autos e Cafés Podcast. Então siga lá a gente, comentem, né, o que vocês acham que foi, como que foi o episódio, o que vocês querem que a gente traga e compartilhem com alguém que às vezes você sabe que vai fazer, né, a prova da OAB, alguém que já prestou e não passou e que está com essa dificuldade, né, em fazer a prova. Então compartilhe com essa pessoa. Perfeito. Acredito que para esse primeiro episódio era isso que a gente queria trazer. Conseguimos esgotar bem o tema proposto. Acho que conseguimos trazer um norte para vocês. Esqueçam a ansiedade. Essa prova, ela é importante, mas ela não é única. Vocês têm 3 possibilidades no ano para fazer essa prova. Sim. É, não tirem, não levem o peso do mundo nas costas, porque só dificulta aí a prova de vocês. Excelências, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal.